Boa noite, boa tarde para quem está no Brasil. Boa tarde. Vou aguardar o pessoal entrar para a gente falar sobre manifestação, sobre cocriação. Boa tarde. Boa tarde, Alexia. Boa tarde, Ana Cláudia. De onde vocês estão falando aí? Já podem ir me contando, que eu adoro saber de que parte do mundo. Opa, bati aqui no microfone. De que parte do mundo vocês estão falando? Olha que legal, de Londres. Muito legal. Eu gosto de ver que tem gente do mundo todo, né? Curitiba. Que legal. Vou guardar um pouquinho. Eu sei que aí no Brasil é meio da tarde agora, né? Mas é que pra mim já são 8 da noite. Apesar de estar dia lá fora, né? Aqui no hemisfério norte tá clareando clareando não, né? Anoitecendo 9h30 da noite, 10, né? Então ainda tá claro, mas mesmo assim, pelo horário, né? Para mim ficar melhor fazer assim. E depois quem puder assiste o reprise, né? Tranquilamente, eu vou deixar disponível aqui, depois eu posto lá no YouTube. Então todo mundo pode acessar as informações, tá bom? Tainá, que tá lá na Irlanda. Ah, que legal, tá na França também. Tá, o tema da live é como cocriar os seus sonhos, tá? Eu não sei deixar aqui, quando você coloca ali, deixa fixo, né? Eu não consigo deixar fixado, não sei como faz, confesso. Então, não sei como faz, se desiste. Eu já tentei, eu sei que você tem que escrever e segurar, eu seguro, não acontece nada. Não sei se é a minha versão do Instagram, se é alguma atualização. Não consigo deixar fixado, tá? Mas quem veio aqui porque sabe o tema, né, que eu postei, enfim, todo mundo que veio sabe. E quem passar e, enfim, gostar do que eu tô falando, fica e assiste depois e tá tudo certo, tá bom? Então, eu já tentei fazer isso de segurar e fixar, não consegui. Então, não sei se é algum problema no meu celular, na minha versão do Instagram. Então, não vou fazer, porque outra vez eu perdi uns 10 minutos e não foi, tá? Então, realmente, quem quiser ficar, fica. Para um pouquinho para ver se faz sentido o que eu tô falando, tá? E hoje eu vou trazer um pouquinho da minha vida pessoal, inclusive, porque eu vou contar para vocês como que eu manifestei, que eu cocriei a minha vida aqui na França, né? E para mostrar para vocês que é possível sim a gente fazer e realizar aquilo que a nossa alma deseja, tá? Isso é o mais importante. Então, assim, é para dizer, eu consegui, vocês também conseguem. Isso ou qualquer outra coisa, sabe? Isso e muito mais. Isso e o que a sua alma quiser e sentir, né? De buscar, tá? Então, essa é a minha mensagem principal. Tentar mostrar para vocês um passo a passo, mais ou menos, tá? Eu acho que esse tema, ele envolve muitas e muitas coisas, então a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, porque não é só aquela velha história de pedir e receber, né? Não é bem assim, mas sim, é possível, e isso que é importante a gente saber, que tudo que é um desejo da nossa mente ou um sonho do nosso coração, a gente pode sim materializar. Se existe um desejo, se existe um intuito na nossa mente, na nossa vida, na nossa cabeça, enfim, é porque a gente é capaz de trazer isso para a matéria, a gente é capaz de materializar tudo aquilo que a gente desejar. A gente não deseja as coisas por acaso. Os sonhos, eles não passam pela gente só para dizer, você vai sonhar a vida inteira. Não, pelo contrário. O universo, ele vai espalhando sonhos, né, nas pessoas, ele vai dando insights, ele vai trazendo tudo aquilo que a gente pode acessar
para as pessoas é como se fosse semeando, assim, sabe? Eu vejo como se ele jogasse um pozinho na gente e quem pega aquilo e constrói, faz crescer e cuida, né? E rega aquela semente, consegue sim receber aquilo que sonhou, aquilo que pediu de certa forma, tá? Só que existem várias questões aí, algumas variáveis, então é um pouco sobre isso que eu vou falar também, porque a gente sabe que, tá, você quer uma coisa, você vai lá e faz e recebe. Não é bem assim, tá bom? Então eu vou contar um pouquinho da minha história e eu acho que enquanto eu for falando, eu já vou dando alguns toques assim do que a gente pode fazer, tá? A primeira coisa é que assim, quando eu passei por todo esse processo, eu não tinha muito consciência do que eu estava fazendo, ou seja, era uma coisa assim muito de querer ir atrás e fazer, né? Hoje com mais consciência, eu consigo até perceber o que poderia até ter sido mais fácil, ter dado mais certo, porque eu hoje estou mais atenta aos sinais que o universo está enviando. Então, às vezes, a gente é um pouquinho teimoso, a gente insiste muito num ponto e a gente não dá uma olhada ao redor para ver que às vezes tem coisa melhor, para ver que às vezes o universo está tentando mostrar pra gente que tem um jeito mais fácil, inclusive. Então, é uma questão muito importante quando a gente vai atrás daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente sonha, a gente tá aberto, tá? Tá aberto para mudar de ideia, tá aberto para receber os sinais, tá aberto para brincar com o universo, brincar de co-criar, tá? Então a gente tem que ter muito forte isso, tá? A gente não pode pensar que a gente vai fazer tudo sozinho. E isso é bom e é ruim. Por quê? Quando eu penso que eu vou fazer tudo sozinho, sozinha, eu acho que tudo depende de mim. E isso pesa um pouco, né? Então isso traz aquela coisa de, muitas vezes a gente acha que não consegue porque a gente acha que tem que fazer sozinho. Então acaba sendo uma limitação, tá? E aí quando você faz essa parceria com o universo e você cria a sua vida, você busca aquilo que você deseja junto com o Criador, com a ajuda, enfim, do universo, de Deus, aquilo que você acreditar, de uma energia maior que nos guia, que faz parte de nós, né? Que deu pra gente esse desejo, que quer que a gente manifeste ele na realidade. Ele nunca vai estar contra você. Isso é importante também a gente entender, tá? E quando você está dentro dessa parceria, você sabe que quando o negócio enroscar, quando você achar que não tem saída, vai acontecer alguma coisa e vai tirar você daquilo. E vai, de certa forma, fazer uma curva ali, né? Vai ter alguma resolução. Só que muitas vezes não é o que a gente esperava. E esse é o ponto. A gente não aceita. Então, por isso que eu tô falando. O primeiro passo é a aceitação. É você estar aberto a todo o percurso que vai acontecer. A gente acha que é assim, né? Eu tô aqui, o meu sonho tá aqui. A gente acha que vai ser uma linha reta e eu cheguei. Na verdade, vai ser sobe, desce, dá uma volta, depois vem pra cá e não sei o que, faz todo aquele caminho cheio de coisinhas e chega lá, tá? Mas chega, é só você confiar. Então, isso é importante a gente ter em mente. Mas vamos lá então, né? Vamos falar um pouquinho de como que eu vim parar aqui. A primeira coisa é que eu sempre quis isso. Era um sonho muito grande desde sempre, tá? Então, por isso que eu falo sempre da importância de sonhar. Pessoas que não têm sonhos, pessoas que simplesmente não querem nada e deixam, né, a vida levar e deixam a vida passar também de certa forma, elas não realizam nada. Mas não é porque elas não têm capacidade, mas porque elas simplesmente não se permitem, tá? Então, quando uma ideia, tudo que foi criado no mundo, tá? Ela foi uma ideia um dia. Então, você precisa ter ideias, você precisa se permitir, mesmo que pareça uma coisa louca, mesmo que pareça uma coisa que não faz sentido perto do que você tem ao redor, né? Dentro até do esquema da sociedade, dentro da sua família. Você não precisa sair falando para ninguém, mas que seja algo dentro de você, que chama você, tá? Que é realmente algo que você deseja. Então, ter um sonho, ter um desejo, ter uma ideia é o primeiro passo, tá? Sem saber para onde ir, a gente não vai a lugar nenhum. Não tem como, não vai sair do lugar. A energia não vai se condensar, porque não tem uma ideia criando aquilo. Tudo é uma ideia primeiro, tudo é uma informação, tá? Então, como eu sempre quis,
eu sempre busquei meios para isso, né? Então, a nossa vida começa a girar mais ou menos em volta daquilo que a gente deseja. Porque o importante é a gente não desistir, é a gente saber que por mais que hoje você não veja como, você sabe que um dia isso é possível. Só que esse um dia não pode ser postergado, né, ad eternum, né, infinitamente. Você tem que pensar que esse um dia vai chegar. E aí você faz o que está a seu alcance para alcançar aquilo, para chegar naquilo, para manifestar aquilo, né? Então, o que eu achava na minha cabeça naquela época? Eu achava que eu ia só conseguir vir para cá se fosse pelo estudo, que é uma coisa que eu gosto muito. Na época eu era acadêmica, né? Eu tinha feito meu mestrado e eu queria fazer muito meu doutorado aqui. Então eu pensava que ia ser assim, que eu ia conseguir um doutorado. Então o meu sonho naquela época era fazer doutorado na França, era bem específico, né? E isso é interessante, tá? A gente ter algo muito, muito direto, muito específico, tá? Quanto mais específico, melhor, mesmo que não vá ser daquele jeito. Eu vou contar toda a história e vocês vão ver que esse sonho era pela metade, tá? Ele não era bem dessa forma que eu imaginava, mas sim tinha a ver esse sonho, esse desejo de estar aqui de alguma forma, tá? E então eu buscava de todas as formas, eu buscava bolsa, eu pesquisava, eu ia atrás, eu fazia de tudo para conseguir vir para cá, né? Então o que eu estava fazendo? Eu estava movimentando a energia. Eu tinha um sonho, eu tinha uma ideia, eu tinha um desejo e eu também buscava fazer a minha parte. Então isso é importante. O universo, ele não tem braços nem pernas para agir. Ele vai agir através da gente. Tá? Ele vai fazer essa movimentação através de ações que a gente toma. E às vezes eu não preciso fazer muito, eu dou um passo, né? Eu faço um movimento e o universo vem na minha direção. Como? Ele vai trazer as pessoas certas, ele vai trazer a mensagem certa. Então, às vezes, né, no caso, eu queria fazer meu doutorado aqui na França. Ele ia me trazer, como eu estava buscando muito, procurando em sites e me informando, ele ia me trazer a universidade certa para eu fazer, né? Se aquilo fosse o que era para ser para mim, né? Mas o universo tinha outros planos. E até lá foi um longo caminho. Por quê? Eu teimava muito nisso, eu insistia muito nisso. Então sempre as portas se fechavam, né? Sempre acontecia alguma coisa, sempre não dava certo, sempre era uma negativa, sempre eu conseguia um professor e depois ele sumia. Então aí já tem também uma mensagem, tá? Às vezes a gente é muito teimoso, por isso que eu falei que a aceitação nesse processo é muito importante, porque nisso a gente já estaria sofrendo, né? E no caso eu estava, porque eu ainda não estava, né, dentro desse novo paradigma, digamos assim. Então eu sofria muito, eu sofria porque não dava certo, eu sofria porque eu não conseguia, eu sofria porque eu não via outra forma de vir para cá que não fosse estudando, né? Que eu achava que meu sonho era fazer o doutorado. Só que daí o universo começou a me mostrar como ia ser. Tá? Então, na verdade, eu consegui, né, um professor lá, enfim, né, ele meio que me aceitou, mas não foi oficial, não me deu nenhuma garantia, na verdade. Só que, nesse mesmo período, eu reencontrei o meu marido, né, e na época a gente estava só se conhecendo ainda, né, a gente já se conhecia, mas a gente se reencontrou. E aí eu falei para ele, desde o começo, eu falei, olha, meu sonho é morar na França, eu vou pra França, você querendo ou não, né? Então, quando começou, eu já avisei. Falei, se quiser ficar comigo é assim, né? Esteja pronto pra ir ou pra ficar, tipo, não vou ficar por sua causa. Deixei muito claro, né? E o que a gente vê aqui? A gente vê que quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um projeto, a gente não pode deixar nada interferir. A gente não pode deixar ninguém interferir. Então, olha só, pensa bem, eu tava conhecendo, reencontrando o amor da minha vida, né? E eu falei isso pra ele, e eu estava disposta na minha cabeça, né, de teimosa lá, a realmente deixar pra lá ele, né, se eu realmente conseguisse o doutorado e tal, eu viria,
né? Então, ainda estava dentro de algumas limitações, hoje eu vejo isso, mas isso mostra só essa questão de não deixar nada interferir, sabe? Nada ficar no caminho. Você ter realmente um direcionamento e saber que nada vai tirar você desse caminho, tá? Pode ter algum desvio, o universo pode te mostrar que às vezes o caminho ele é por outro lado, por isso a aceitação, não bater tanto a cabeça como eu bati, mas aceitar, né? Então, eu já falei isso pra ele. E aí que o universo começou a agir, porque daí o que ele fez? Ele começou a ir atrás também, né? Então, primeiro, já mostrou que ele estava disposto, né, a ficar comigo, e ele também começou a ir atrás de mestrado, né, aqui na França. Então, ele também movimentou energia. Só que no caso dele, no meu caso, o que me movia era o meu sonho, né, que era morar aqui, e eu achava que era só com um doutorado. No caso dele, o que movia ele era a vontade de ficar comigo. Então ele estava disposto a mudar de país, a largar tudo lá no Brasil para vir comigo, né? Então isso também mostra um outro ponto importante. Tenha a motivação certa, tá? Se você quer uma coisa, tá? Eu quero uma coisa. Nós queremos muitas coisas, né? Nós temos sonhos e tal. Mas se a vontade não for forte o suficiente e a motivação não for forte o suficiente, ela não se mantém, ela não se sustenta, tá? Porque quando começar a aparecer essas dificuldades, você vai desistir, você vai deixar pra lá, né? Então, ter a motivação certa é muito importante nessa parte também do pedaço, né? Desse sonho, dessa materialização. Ter a motivação certa, saber o que você está buscando, tá? Aí, né, depois a gente começou a procurar e tal, e começou a dar certo, né? Começou a aparecer para ele, eu acho que 3 universidades aceitaram, não lembro direito agora, porque faz um tempinho, né? Mas aí aceitaram, né? Ele conseguiu passar todo o processo e tal, e eu não, né? Então, no fim, ele tinha motivos para vir para cá e eu não tinha. Eu não tinha conseguido, eu não ia conseguir um visto, por exemplo, né? Não tinha como vir, né? O professor lá tinha me aceitado, mas depois ele sumiu, não me deu garantia nenhuma de bolsa, enfim, né? E aí o que aconteceu foi que eu acabei vindo a partir dele e eu não fiz o doutorado, né? E nesse período eu ainda, enfim, estava em outra vida, eu dava aula de línguas, né? Era professora e estava lá ainda tentando fazer doutorado, né? E aí eu acabei chegando aqui perdida, né, sem saber o que fazer. Então eu estava realizando o meu sonho. E aí outra coisa importante, o universo me trouxe para cá com todos os meios necessários. Eu não tinha dinheiro, tá? Não achem que eu tinha todas as condições possíveis. Isso não é desculpa. Se você confia, vai ter um jeito, vai acontecer alguma forma. Então, tudo que a gente coloca de limitação só atrasa o nosso processo. Você tem realmente que confiar que vai aparecer o dinheiro, que vai acontecer, que as coisas vão surgir. Confiança nesse processo é muito importante. Porque daí no fim eu acabei vindo através dele, e aí chegando aqui eu falei, tá, e agora o que eu vou fazer? Eu achei que eu ainda ia procurar alguma coisa aqui, né, e até consegui também achar o professor lá, né, o que não me deu muita bola, e no fim também não deu certo, enfim, nada dava certo, nada dava certo, foi uma época muito difícil para mim, né, porque eu via esse sonho, né, se realizando pela metade, e eu não entendia, né, que ele já estava realizado, que ele já estava se realizando, mas que não era bem da forma que eu acreditava. Só que tudo isso foi muito importante no meu processo, porque foi só quando eu cheguei aqui que eu tomei coragem de criar meu Instagram, que daí eu já não aguentava mais dar aula, já não estava mais feliz, não era o que eu queria, não era o que fazia meu coração vibrar. Em que eu comecei a fazer esse movimento, né, de buscar as terapias, de estudar muito a respeito. Então, assim, hoje eu vejo que eu precisava estar aqui para ser quem eu sou hoje, para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, né? E nesse processo, tudo que eu falei da intenção, da confiança, foi muito importante, de fazer a minha parte, porque assim, se você não vai lá e compra passagem, se você não vai lá e pesquisa um lugar para morar, você não vai, né, sair do lugar, porque tem coisas que dependem só da gente. Só que se a gente fica muito preso no como, a gente não sai do lugar.
Então você tem que ter um sonho bem claro, você tem que ter uma meta, né, um objetivo, enfim, um desejo genuíno no seu coração, e você não tem, não pode, não dá para ficar preso no como, porque o como ele vai acontecendo. Quanto mais você solta, mais você flui naquilo, você vai perceber que vai para um outro lado, confia, e numa hora você vai entender por que inclusive aquilo deu errado para você, tá? Porque muitas vezes é um desejo do ego. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? No meu caso, era um desejo do ego, né? Do meu ego intelectual, que naquela época ainda era bem grande, né? Porque eu queria provar o meu valor pelo meu intelecto. Então, fazer o doutorado, né? Estudando, dizendo que eu sabia, né? Então, cuidado também, né? Quando você tem um desejo genuíno, percebe se ele é genuíno mesmo, sabe? Se é um desejo da alma ou se é um desejo do ego. Porque muitas vezes a gente quer coisas para parecer, para ser visto, para ser amado, para ser querido, porque se eu tiver tal coisa, eu consigo tal coisa. Então reveja bem, porque às vezes a intenção por trás já vai sabotar a realização daquilo, né? Ou o contrário, você até consegue, mas a partir do momento que você consegue já não tem mais graça nenhuma e você já está focando em outra coisa. Então você acaba virando nessa espiral de estar sempre buscando coisas que não tem nada a ver. A gente só está preenchendo o vazio, tá? Então, né, e aí quando eu cheguei aqui, né, eu tinha muitas limitações, muitas crenças, muitas coisas, então eu sofria demais, né, com tudo era muito difícil. E não sabia muito bem o que ia fazer, nada foi planejado, sabe? Mas o universo sempre estava lá, sempre dava certo, sempre acontecia alguma coisa, né? Então foram anos aí de briga com a questão financeira, de briga com a questão do visto, que todo ano quando eu ia renovar era a mesma história, se ia, não ia, né? E eu pensava sempre, se for para eu ficar aqui, se for para eu continuar aqui, vai dar certo. Ia tremendo, mas ia e deu certo até hoje, né? Então a gente realmente precisa começar a perceber que a gente é guiado o tempo todo, que nada é em vão, nenhum desejo é por acaso, e se você sente no seu coração que tem alguma coisa que é para você, né, por maior que ela seja, ela é para você, ela já existe em uma outra dimensão, ela está pronta para ser materializada aqui, ela já está plasmada, agora ela vai ser materializada, tá? E a gente precisa fazer o que nesse processo? Confiar, confiança, tá? É fé, realmente, tá? Então, a gente ainda tem essas questões, né? De, será que isso é do meu ego? Será que não é? Então, por exemplo, né? No meu caso, tá aqui, né? Parece uma coisa assim, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que querem sair do Brasil porque não estão numa situação legal aí, ou porque estão muito presas àquela questão do teatro político que está acontecendo, né? Que para mim é um teatro, mas enfim, no nível profundo, tá? É mais do que isso, mas não vou entrar nesse ponto aqui. E as pessoas, elas querem ir embora por um motivo errado, digamos assim. É o ego, né? Ela não tá afim, não quer morar fora porque ela sente um chamado, porque a alma dela quer estar naquele lugar, porque ia fazer bem para ela. Ela tá tentando fugir. Quando a gente quer fugir, eu já vim para a Europa 2 vezes assim, tá? E as 2 vezes eu quebrei a cara e deu errado, tá? Eu conseguia manifestar, então aquilo que eu falei, o ego ele manifesta também. Só que quando acontece, alguma coisa ele vê que não era, sabe? Assim, ou ele percebe que não era nada daquilo, ou ele mesmo já muda de ideia, ou acontece de um jeito assim tão difícil, tão desafiador para a pessoa, causa tantas questões ali depois para ela lidar, que daí você já vê também que era o ego que precisava, no fundo, aprender com aquilo. Então, materializar é muito fácil, co-criar é muito fácil. A questão é, aquilo faz sentido para você? Né? Você está gastando toda a sua energia para fazer algo que acrescenta na sua vida, ou que é só para preencher um buraco, ou que é só para satisfazer o ego, que daí no fim nunca está satisfeito, e quando você realiza, ele já vai estar atrás do próximo, né? Do próximo sonho, do próximo projeto. Então, muito cuidado com isso também, né? E aí, voltando à questão, né, de eu estar aqui,
eu amo o Brasil, sabe? Eu amo de verdade, eu não tenho nada contra estar aí, sabe? Mas desde pequena eu amo língua estrangeira, eu amo essa questão do que tá fora, né? Então era um desejo de uma alma mais aventureira. Eu tenho muita coisa na casa 9, né? Então se a gente vai para astrologia também tá tudo lá. Eu tenho muita coisa em Sagitário, né? Então esse desejo de desbravar. E a França, né, no caso, na minha astrocartografia, que não se preocupem, eu vou falar um pouquinho mais disso mais pra frente, tá? Ela, aqui na França, passa a minha linha de Júpiter no meio do céu. E Júpiter é a expansão do meio do céu, que é a carreira. Então, eu precisava vir para cá, era uma coisa que a minha alma precisava viver para eu poder estar fazendo o que eu faço hoje. Se eu tivesse no Brasil, se eu tivesse ficado, com certeza eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo agora. Eu não estaria aqui falando com vocês, eu não teria passado por todo esse processo de crescimento, de despertar, né? Porque eu ia estar presa na minha zona de conforto e eu ia estar presa a muitos paradigmas que eu tinha aí, tá? Eu ia estar presa a muitos medos, a muitas questões enraizadas, sabe? Muita questão mal resolvida que eu tinha quando eu vim pra cá. Então, todo o meu processo se acelerou a partir do momento que eu cheguei aqui, né? Então, se você tem um desejo de ir para algum lugar, tem alguma razão, né? Às vezes o que você vai encontrar lá não vai ser necessariamente tranquilo, né? Então não vou falar que sempre foram flores, mas sim, hoje eu vejo que foi o melhor que eu podia ter, né? E aqui, claro, eu tô falando da minha questão, que é muito relacionada a um lugar, a uma viagem, mas isso pode ser algo que você queira, né? Um objeto ou uma realização pessoal, e tudo isso sempre tem que estar muito alinhado com você, com a sua alma, porque com o ego você vai conseguir também. A diferença é que diferença vai fazer depois, como que você vai lidar com isso depois, tá? Eu tinha feito na lousa um esqueminha bem assim pra gente entender o processo, mas aqui no Instagram, como a câmera tá de frente, ele sai ao contrário. Já aconteceu da outra vez, eu tinha esquecido. Então eu testei, né, na live do começo do mês, né, da energia de junho, também eu tinha escrito tudo, aí quando eu fui mostrar tava invertido. Então eu vou postar foto depois e mando para vocês, tá? Eu vou falar bem brevemente desse passo a passo para a gente ter um esquema. Depois eu vou mandar a foto, tá? Eu posto aqui nos stories. E a gente vai fazer uma coisa importante. A gente vai aproveitar essa energia, a gente vai aproveitar essa egrégora e vai fazer uma materialização juntos aqui, tá? Então, deixa eu ver que oração, que eu não quero passar de 1 hora hoje, que toda vez eu falo demais. Eu vou pedir para você pegar um pedaço de papel, uma caneta, alguma coisa que você possa anotar, escrever, ou se você não puder, só imagina aí na sua cabeça mesmo, tá? Eu vou falar do passo a passo, aí a gente vai fazer, né, a nossa intenção e a gente fecha com uma meditação de manifestação, tá? Quando existe uma egrégora energética, né, quando existe várias pessoas com o mesmo intuito ali, né, com a mesma energia de criar, aquilo ganha uma força muito grande, tá? Então a gente pode aproveitar esse momento para fazer isso. Tem algumas dicas importantes antes, tá? Que eu anotei aqui. Quando você tem um sonho, um projeto muito grande ou algo que é muito seu, muito íntimo, né? Uma vontade muito grande da sua alma, uma dica importante é não conta pra ninguém, tá? Guarda isso pra você o máximo que você conseguir. Claro, você pode contar para algumas pessoas? Com certeza, mas conte para pessoas que apoiam vocês. Tá? Conte para alguém que vai vibrar junto, conte para uma pessoa que vai aumentar a energia de criação disso. Então, se tem várias pessoas te empurrando, tipo, é isso, vai lá, faz, vai dar certo, isso é muito bom. Se você tiver pessoas assim na sua vida, mantenha elas na sua vida. Isso é muito importante, porque são pessoas que querem o seu bem de verdade. Só que a maioria das pessoas não é por mal, né? Mas elas têm algo dentro delas que é uma energia mal trabalhada, de frustração, de dor, de mágoas, de questões internas que não vêm ao caso agora, e elas não conseguem simplesmente vibrar
positivamente por você, porque no fundo vai tocar uma ferida delas de não conseguir, de também ter um sonho, mas não acreditar nele, enfim, não vem ao caso entender o processo, mas a maioria das pessoas acaba projetando essas frustrações nos outros, né? Então, quando você coloca uma ideia, né, para várias pessoas ali, e elas começam a jogar energia contrária, porque no fundo elas não querem te ver realizar aquilo, porque mostra para elas que elas não conseguem realizar por N questões delas, né? Então é melhor a gente guardar, é melhor a gente evitar espalhar para o mundo aquilo que ainda não se materializou, aquilo que ainda não aconteceu, porque sim, inveja existe, energeticamente falando, tá? Inveja existe, né? Então quando a pessoa projeta um pensamento, ela tá projetando uma energia em você. Então se cerque de pessoas que vão te apoiar. E aí você pode contar. Caso contrário, guarda para você, né? Não precisa ficar falando a respeito daquilo. Trabalhe em silêncio, trabalhe em consistência e em confiança de que aquilo vai acontecer na hora certa. Porque a gente não quer machucar ninguém com a nossa realização. E muitas vezes a gente se sabota porque isso vai machucar alguém que a gente ama, a gente sabe que alguém vai ficar triste. Então pensa, né? Eu queria muito vir pra cá, mas se, por exemplo, minha mãe fosse super apegada e eu soubesse que ela não queria que eu viesse, que ela ia sofrer, eu poderia entrar nesse processo dela, né? Tentar privá-la de alguma forma disso e eu ia me sabotar e não ia conseguir nunca. Então tem que entender também que tem muita coisa por trás para as coisas não darem certo, tá? Tem muitos processos de autossabotagem, tem muitas crenças, tá? Se a gente não acredita que é possível, então se é uma coisa muito grandiosa pra gente, a gente vai sabotar também. Então é preciso ter muito cuidado com isso e trabalhar crenças, trabalhar questões de merecimento, tem muitas coisinhas que a gente pode ir ajustando e que pode ajudar nesse processo, tá? Então essa é uma dica importante. Outra coisa, soltar o controle do como, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas se a gente fica, mas como que eu vou conseguir o dinheiro? Mas como que eu vou fazer isso? Mas como que eu vou para a França? Como que vai acontecer? Se você ficar preso no como, você tá na resistência, você tá bloqueando a energia, tá? O universo, ele surpreende a gente. Se a gente não fica preso, tipo, você só acha que você consegue, por exemplo, você só acha que você quer um carro. Você só acha que você pode ter o carro comprando e você não tem dinheiro, então você já sabota porque você fala, não tenho dinheiro, como que eu vou ter dinheiro para ter um carro? Se eu ganho X, Y, Z, e se minha vida é assim, assim, assado. Se você ficar preso nisso, o universo não consegue te surpreender, porque você tá ali focado nessa única questão. Você nem vai olhar para o lado para ver a outra possibilidade. Mas se você confia, se você só deseja genuinamente, porque isso é importante para você, né? Então, assim, por exemplo, um carro, coisas materiais que a gente acha que quer e que tem que ter. Pensa no que isso vai proporcionar para você. Então, você não quer um carro, você quer liberdade. Você não quer um carro, você não quer um objeto, você quer a sensação de poder ir para onde você quiser, a hora que você quiser. Então, assim, pensa bem o que você está buscando, entende? Você não quer uma casa, você quer segurança, você quer estabilidade, você quer se sentir acolhido, você quer se sentir pertencente a algo, você quer sentir que você tem algo, que possui algo que é seu, então existe algo por trás, não é só o objeto em si também, porque quanto mais forte você quer aquilo, no sentido de o que você busca de verdade, a sensação que está por trás daquilo, ajuda muito mais a materializar também. Mas voltando ao como, né, o universo ele vai te surpreender de outra forma. Ele pode te dar o carro em um sorteio, alguém pode te dar um carro, pode aparecer um preço assim absurdo com condições maravilhosas e você pode pagar. Então assim, nunca limite, né? Se limite no como, apenas confie. E a gente tem uma ideia muito de grandiosidade. Então, quanto maior a coisa, mais a gente acha que é difícil e que demora. Isso é crença, né? Então, se a gente acha que é difícil, vai ser difícil. Se a gente acha que demora, vai demorar. Se a gente acha que é impossível, você nunca vai conseguir. Então, tudo que a gente acredita é real pra gente, na nossa vida. A gente cria aquilo, a gente cria o que a gente está experienciando. Então isso é importante também. Por isso que a gente precisa trabalhar as crenças, né? Por isso que a gente precisa ter muito claro que às vezes não é só querer. A gente quer de verdade. Mas eu queria tanto viver essa vida, por que eu não vivo? Porque tem N coisinhas ali embaixo que a gente precisa investigar, né? Então a gente tem que olhar para essas questões.
Outra coisa importante, fazer a nossa parte. O universo não tem braços e pernas, então assim, tem coisas que só dependem da gente. Eu acho legal a gente fazer lista de intenções na lua nova, eu acho legal a gente pensar que o eclipse é um portal, mas eu não acho que as coisas vão acontecer magicamente, sabe? Essa questão do pensamento mágico, elas às vezes bloqueia um pouco a gente, porque a gente fica preso no, vai acontecer, o universo vai me trazer, sabe? Eu não tenho nada contra, assim, mas fica só ali no, se você acredita, diga sim, tipo, tá, e aí, o que você vai fazer a respeito disso? Porque você precisa andar 50% para o universo andar 50% e te encontrar. Ele não vai vir trazer no sofá e entregar para você, entende? A gente precisa aprender durante a nossa jornada. Então, às vezes, se aquilo que você deseja vai te trazer muita zona de conforto, muita comodidade, no sentido de comodismo, né? Não comodidade, mas de comodismo, você acha que o universo vai te dar uma coisa que vai te enfiar mais no buraco ainda, que não vai te acrescentar em nada, não vai te fazer crescer? Talvez sim, porque lembra que eu falei que o ego consegue, né? Mas em algum momento você vai ter que sair daquilo. Em algum momento ele também vai te jogar, vai te empurrar, e não é por mal, é pro seu crescimento, é pro seu bem, para você perceber que você é um ser muito maior e tem muito mais poder do que você imagina. A gente subestima muito o nosso poder, a nossa energia, e a gente passa a vida vivendo uma vida tão rasa, tão pequena, sendo que a gente tem um poder tão grande de materialização, de bondade, sabe? De fazer coisas muito, muito, muito grandiosas. A gente simplesmente se limita, né? Se limita nos nossos sonhos, se limita no nosso potencial, do quanto a gente podia estar fazendo pela gente mesmo e pelo mundo. Na verdade, se realizando através desse movimento, sabe? De estar fazendo bem para tantas pessoas, impactando tantas pessoas. Porque isso tem muito a ver com o que a nossa alma no fundo quer, sabe? Quando a gente começa a pesquisar sobre propósito, no fundo a gente sempre quer ajudar alguém. No fundo o nosso propósito é evoluir e ajudar os outros no nosso processo de evolução, né? E isso é o que mais nos realiza. Quando a gente se realiza sozinho, chega uma hora que não faz mais sentido aquilo, sabe? A gente tem que voltar para resgatar os outros que estão lá ainda, lá embaixo. Então isso faz parte da nossa evolução também, faz parte de como a nossa alma é, né? No fundo, né? Uma essência muito genuína, muito bondosa. Mas voltando, né, a gente tem que fazer a nossa parte. Então tem coisas que só dependem da gente. E o universo ele vai fazer a parte dele, às vezes enviando pessoas que vão fazer outra parte. Então assim, tem também, né, agentes ali, né? Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. E a última dica, né? Confiar e acreditar no tempo certo das coisas. A gente não pode querer, mas querer na nossa hora. Querer, mas querer do nosso jeito. Querer, mas tem que ser um determinado período de tempo. A gente tem que simplesmente soltar. Confiar e acreditar. Quanto menos focado a gente tiver no tempo, né? Mais rápido vai passar. Quanto mais você ficar olhando no relógio, controlando, talvez nem aconteça, né? Porque é igual o leite, parece que quando você vira para o lado ele ferve. Se você ficar olhando ali, ele demora e você perde a paciência e desliga o fogo, ele não ferve. Então, assim, cuidado com essa pressa que a gente vive, né? Essa ansiedade de querer tudo na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Isso também só atrasa o processo ainda mais, porque daí o universo ele vai querer ensinar pra gente uma lição chamada paciência, tá? Isso é muito sério e eu já passei por isso que eu tô falando isso. Mas a gente precisa aprender realmente a saber esperar e confiar o tempo certo de cada coisa. Às vezes demora e quando acontece a gente entende, por isso que eu não consegui aquela hora, porque se eu tivesse conseguido aquela hora não teria sido assim assado ou acontecido desse jeito. Então a gente também tem que entender que mesmo quando dá errado, tá dando certo. Isso também é muito importante, porque a gente acha que quando deu errado, não é para ser, não é isso, enfim, a gente sofre, a gente se descabela, e depois acontece uma outra coisa muito melhor, ou a coisa vira do outro jeito, e a gente entende o porquê. Então, no meu caso, se eu tivesse vindo para cá e eu tivesse tido que fazer um mestrado, eu acho que eu não sei nem o que eu estava fazendo hoje, nem onde eu ia estar, nem que planeta que eu ia estar vivendo.
de tão infeliz que eu ia ser, né? E hoje eu agradeço pelas coisas que deram errado, porque era o meu ego, né? Ego intelectual. Então, assim, o que eu ia fazer com o mestrado, com o doutorado hoje, né? O que eu ia fazer? Então, eu sou muito grata, de verdade. E a gente tem que começar a entender as coisas que dão errado também, aceitar e deixar fluir e confiar. O que eu aprendi também é que quanto mais a gente confia, mais flui. Quanto mais a gente duvida, quanto mais a gente controla, mais trava, tá? Por quê? Porque a gente quer que seja daquele jeito, a gente quer que aconteça de determinada forma, né? Um outro exemplo bem rápido de manifestação é que a gente morou muito tempo no norte, né? E lá é muito frio, né? Eu sou uma pessoa muito de clima, assim, né? O clima me afeta muito, né? Na verdade, tudo me afeta, mas eu ficava muito deprimida no inverno, né? Eu ficava muito introspectiva. Eu já sou muito introspectiva, né? Eu ficava mais ainda. Então, eu não saía de casa, eu ficava, né, muito na minha, assim. E aí a gente pensou assim, não, vamos pro calor, vamos pro sol, vamos pro sul, né? E aí a gente começou a buscar e daí, né, sempre meu marido conseguiu um emprego, né, numa cidadezinha minúscula no sul da França. E eu falei, gente, o que eu vou fazer nessa cidade? Não tem nada lá. Vamos morar numa cidade maior, daí você vai e volta todo dia e tal. Comecei a procurar e achei um apartamento lá, super bonitinho, do jeito que eu queria e tal. E fiquei, né, naquele apartamento insistindo. Só que a mulher falou que já estava alugado. E eu insistia, e eu visualizava, eu queria aquele apartamento, porque eu queria morar lá, porque olha que lindo, nananana. E fiquei insistindo. E eu ligava, eu liguei do número dele, do meu número, que eu achava que ela não queria alugar, sabe? Eu tava nesse nível, olha o ego como é, né? E no fim não deu certo. Aí a gente acabou alugando aqui mesmo, na cidadezinha, né? Onde eu tô até hoje, inclusive, já faz mais de um ano. E aí, quando eu mudei pra cá, depois de um tempo, eu fui entender o que teria acontecido se eu tivesse conseguido alugar aquele apartamento. Primeiro que é uma cidade que tá a meia hora daqui, né? Então, o meu marido, a gente não tem carro aqui, então ele teria que vir de bicicleta, né? E aqui faz 40 graus no verão, andar todo dia, fazer todo esse trajeto, não ia ter sido legal essa parte, né? Uma cidade pequena não tem tanto transporte também, tem só um ônibus, que não ia bater o horário, enfim, N fatores que teria dado errado aí. E a cidade que a gente morava era uma cidade normal, morar na cidade, né, e ter toda a questão, né, da vida urbana. E a gente mora num lugar que tem muita natureza, que eu me reconectei muito por causa disso, sabe? De ter esse contato. Então a gente entende por que o universo queria que eu viesse pra cá, mesmo que o meu ego não quisesse, porque era o melhor pra mim, né? Então a gente tem que começar a entender esses processos, esses sinais. Tá tudo o tempo todo mostrando pra gente. A gente acha que quer uma coisa, mas a gente não sabe o que é o melhor. Muitas vezes a gente não sabe e a gente precisa aprender a confiar, tá? De verdade. Então, é isso, né? A questão da colinha, né? Eu tô olhando ali pra falar pra vocês, pra gente fechar e fazer o exercício. A primeira coisa é acreditar. Se você não acredita que é possível, nem tente, nem comece, né? Então, por exemplo, uma coisa muito grandiosa, por exemplo, morar fora do país ou ter uma casa, né? Coisas que às vezes estão muito fora da sua realidade. Acredite, né? Então, se você não acreditar, não vai conseguir, porque é a sua mente que está criando aquilo, é o seu processo, né? É o seu mundo interno que está criando a realidade externa. Então, acreditar é o primeiro passo. Se não acredita, nem tenta, porque vai ter tantas coisas ali te afastando disso, né? Para mostrar para você, para provar para você que a sua crença estava certa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão também do que é bloqueio nosso e do que é o universo sinalizando que não é por ali. Tá? Isso é uma coisa muito, muito, muito sutil que confunde muito a gente. A gente tem que ter muita clareza
no que a gente quer, tem que ter muita clareza que aquilo é da nossa alma, não é do nosso ego, porque senão sim, o universo vai sabotar ou vai mostrar pra gente que não é aquilo, e a gente tem que confiar, como eu já falei, entregar, né? Então tem várias coisinhas, por isso que eu falei, não é um processo assim tão bate pronto, né? Então é isso e pronto, mas hoje eu vou focar no básico, né? Então, acreditar. Tá, acreditei. Então tenha esse sonho, cultive esse sonho dentro de você. Um sonho, uma meta. Então o segundo passo é a intenção. Jogue essa intenção para o universo, tenha essa intenção, tenha muita clareza na sua mente e principalmente, né, alinhado com o seu coração daquilo que você quer, porque é a clareza que vai gerar a certeza, tá? Como saber? Se você não sabe o que você quer, saiba o que você não quer. Tá? Então, não sei o que eu quero. O que você não quer? Porque daí você já elimina muita coisa. Porque a gente, às vezes, fica preso no, não sei o que eu quero, mas a gente fica preso no que não quer. Então, a gente tá focando numa coisa e criando aquilo, né? Outra coisa, a gente não precisa ter clareza para fazer. A gente não precisa ter certeza para começar, para acontecer. Às vezes, a gente precisa só começar. Tipo, eu acho que é isso. Então, você vai, você movimenta, você tenta, no meio do caminho você desiste, você vai para outro lado, ou o universo vai te mostrando. A gente tem que ter essa questão também de caminhar que o caminho se abre. Então, quando a gente está na dúvida, movimenta a energia, tá? Porque ficar na dúvida é ficar empacado, é ficar preso ali. Então, a gente precisa movimentar também e tentar fazer, arriscar, né? Então, não esperar também, às vezes, ter clareza. Mas, claro, que ter uma intenção clara ajuda muito, né? É mais fácil e mais rápido manifestar, principalmente se não tiver bloqueios. Então, intenciona, deseja, sonha, né? No fundo, a gente tem sonho, no fundo, a gente sabe, viu, Eumara? Na verdade, são bloqueios, são crenças, são medos que não deixam a gente acessar a verdade do nosso coração, mas ela já existe. No fundo, todo mundo sabe o que quer. A diferença é, eu estou disposto a mergulhar dentro de mim e descobrir? Eu estou disposto ao que eu vou encontrar no caminho, a todas as camadas que eu tenho que tirar, que não são minhas, que não fazem parte de mim, mas que eu acredito que faz, né? Então, camadas ali colocadas, identificadas com o outro. Então, na verdade, é muito mais que isso, é muito mais profundo que isso, tá? A segunda, então, na verdade, a terceira, né? Acreditar, desejar, ter intenção, movimentar, agir, movimentar a energia, tem que fazer a sua parte. Então, o que você precisa fazer? Eu preciso falar com alguém, eu preciso pesquisar alguma coisa, eu preciso guardar dinheiro. Então, movimentar a energia. E lembra de ter uma intenção clara, não era intenção, né? Esqueci a palavra agora. Ter uma motivação clara, né? Então, a intenção, mas ter uma motivação na hora de movimentar. Se você não tiver motivação, você não vai movimentar a ação, você não vai agir, você não vai fazer, porque você vai ficar ali preso em N movimentos também que não cabem aqui, porque a gente entrar num outro caminho para trabalhar isso. Aí, o quarto passo depois que você fez o que você podia, né, não está mais ao seu alcance, você já fez tudo o que você precisava e não depende mais de você, aí você solta, você aceita e você entrega. Nesse momento, a confiança é a melhor coisa a se fazer. Não tem mais o que você possa fazer. Vai adiantar ficar pensando? Vai adiantar ficar preocupado? Vai adiantar ficar controlando? Não, pelo contrário, só vai atrapalhar o processo, tá? Então, nesse momento, você tem que soltar, você tem que fazer outra coisa, você tem que viver sua vida. Você pode já pensar em um outro sonho, outro projeto que você quer movimentar a energia, deixar aquele lá. É como se você preparasse um pão, um bolo. Você vai lá, pega os ingredientes. Primeiro você tem que saber o que você quer cozinhar. Se a gente não sabe o que vai cozinhar, não vai fazer receita nenhuma, né? Então você não chega assim na cozinha e fala, acho que eu vou fazer alguma coisa. Deixa eu ver se aqui um ovo, esse aqui dá certo. Às vezes até dá, mas é muito arriscado. E tudo bem, né? Se você quiser arriscar, é aquilo que a Eumara falou, né? Ela não sabe o que ela quer. Então chega na cozinha, pega os ingredientes e vê o que sai ali. Também é possível experimentar, né? Então você vai fazer um bolo, você vai saber a receita que você quer. Eu quero fazer um bolo de chocolate.
Você vai pegar os ingredientes e você vai fazer a receita. Então é a movimentação. Depois você enfia ele no forno e você não fica mais olhando no forno. Deixa eu ver se ele tá crescendo, deixa eu ver, né? Você olha depois de um tempo para ver se ele tá bom, ou você já sabe mais ou menos, né, o tempo que demora. Mas é mais ou menos isso, é a parte do forno. Aquele desejo, aquele intuito tá no forno do universo. Ele tá lá sendo assado, né? Ele tá sendo preparado para você degustar. E aí nisso você acredita, você confia, você fala, nossa, que delícia, eu vou comer um bolo de chocolate. O que eu quero fazer enquanto ele assa? Vou fazer outra coisa. E foca em coisas que você gosta, não é ficar sofrendo e ficar baixando a frequência. Porque a questão da realização, da materialização, tem muito a ver com frequência também, tá? Então, se a gente tá vibrando aqui, o nosso desejo tá aqui, a gente precisa estar aqui pra chegar nele, né? Se a gente tá vibrando baixo e o nosso desejo, ele exige, né, que a gente esteja numa frequência maior, né? Até pra gente sentir felicidade. Às vezes a gente tá tão triste que nem se acontecer uma coisa maravilhosa que a gente sempre quis, a gente vai conseguir elevar a frequência para receber aquilo, para se alegrar com aquilo, talvez, né? Então tem isso também. Então se aceita, se confia. Aqui a gente tem um desdobramento importante. Deu certo? Então soltei, nananã. O bolo deu certo? Você abriu o forno, ele tava lá bonito, né? Douradinho, pronto para ser degustado? Perfeito, celebre, tá? Então realmente celebre, realmente aproveite, desfrute, faça aquilo valer a pena, né? Tudo que você viveu ali, todo esse processo de cocriação. Não deu certo? Aí vai ter coisa que a gente precisa investigar, tá? Então nesse caso, limpar a crença, perceber o processo, o que aconteceu, que desvios tiveram, se eu fiz mesmo a minha parte, se não era para ser, se é algo que era para ser e foi uma questão ali que o universo só me mostrou que não era bem daquele jeito, eu posso tentar de novo. Então não desista, de qualquer forma, se não deu certo, não desista. Vai investigar suas crenças, vai perceber o que no fundo, né, você acha ali, porque é aquilo que eu falei. Se você vai fazer alguém sofrer com aquilo, né, uma pessoa que você ama, ou se você conseguir aquilo, vai atrair uma situação que você considera negativa, você vai sabotar o processo. Então você precisa limpar essa crença antes, tá? Então isso é importante aqui. E aí o processo final é a materialização, é a cocriação, é aquilo ser plasmado nessa realidade, porque ela já está acontecendo em outra. Então isso é importante a gente saber, que tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer já existe, tá? E já existe mesmo, em N dimensões aí que ela está acontecendo. Então tem dimensões da realidade, tem realidades paralelas suas que existe isso já. Então você só vai permitir que isso chegue até você. Tá bom? E aí a Jéssica fez a pergunta certa, né? Que é como que limpa? Tem N formas, Jéssica, tem muitas e muitas formas. A gente conseguiria sozinho? Totalmente, tá? Só que a gente tem uma questão muito forte de não acreditar na gente mesmo. Às vezes a gente não tem nem tanta fé no universo, né? Em Deus, seja lá o que for, para achar que Ele pode fazer alguma coisa pela gente também. A gente não confia que a gente consegue e tem gente que não confia nem que o universo, Deus, faz alguma coisa, né? Então aí é um pouquinho mais complicado, mas é possível, né? Com uma intenção verdadeira, com um desejo genuíno e com, sabe aquela garra, aquela coisa, eu vou conseguir, né? Então é possível. Por outro lado, existem outras técnicas que ajudam a gente a limpar crenças de uma maneira um pouquinho mais rápida, tá? Então tem exercícios para isso, tem várias vertentes, várias técnicas, tá? Várias. Né, infinitas técnicas, mas a que me ajudou e a que eu considero realmente efetiva é o Theta Healing, tá? E aí eu queria deixar, inclusive, o convite para vocês, porque o Theta Healing, ele é uma técnica, tá? Então, nada mais que isso, ele pega uma energia que já existe, mas ele traz uma técnica de como aplicá-la na sua vida para limpar crenças, tá? Então, nesse caso, ele vai fazer todo esse processo, né? Ele vai fazer com que você perceba as suas crenças, com que você veja a sua limitação e o que é melhor, que você limpe isso instantaneamente. É isso que eu gosto no Theta Healing. Mas o que eu mais gosto no Theta Healing é que ele usa muito a energia do amor.
do amor incondicional, do amor divino, né? Do amor da fonte criadora. Então, ele é uma energia muito forte, né? Então, sim, né? Você pode fazer vários rituais, só que a gente precisa entender que a gente vive 10% no nosso consciente, mais ou menos, tá? E 90% no nosso inconsciente. Então, às vezes, o que a gente está fazendo não é consciente. Então, querer todo mundo quer, mas inconscientemente, no fundo, a gente não quer. Por N coisas, às vezes questões familiares, questões de outras experiências que a gente teve, outras vidas, como você quiser falar. Então, não é tão consciente assim, sabe? Eu acho que os rituais são muito importantes, são muito interessantes, né? Mas às vezes a gente precisa investigar melhor, né? E é legal a gente ter uma técnica para isso. Então, eu vou fazer um curso esse fim de semana e eu queria convidar quem sentir, quem puder, né, investir em si mesmo nesse momento para fazer esse processo, para passar por esse processo de aprender uma terapia, né? Totalmente voltada para isso, para a gente poder cocriar, para a gente poder limpar a crença, para a gente poder se conectar melhor com a gente mesmo e com o universo, com o Criador, enfim, né? E eu vou deixar então depois o link aqui, enfim, é só para quem sentir mesmo, porque às vezes parece que é só pedir e acontecer, e realmente é assim, tá? É assim, não é uma crença tipo, é difícil, não é difícil, é fácil, é rápido, é tranquilo, é gostoso, e a gente precisa acreditar nisso lá no fundo, porque senão vai começar a vir todas as crenças que a gente tem. Se é difícil, vai ser tudo difícil, tudo vai dar errado, tudo vai acontecer, porque está espelhando o que a gente acredita. Crença é o que a gente acredita, tá? A gente tem muita crença religiosa, a gente tem muita crença da sociedade, a gente tem muita crença do nosso país, então o que brasileiro em geral acredita. Sabe aquelas frasezinhas, sabe? Deus ajuda quem cedo madruga. Ai, me falem aí as que tem, porque eu nem lembro, porque eu já desliguei todas, né? Tipo, nem lembro, porque só deixa a gente preso naquele paradigma, sabe? Qual mais? Não tô lembrando agora, mas assim, mais vale um na mão do que dois voando, né? E tem umas frases aí que, se a gente parar para analisar, né? Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu, enfim, aí começa toda a ladainha aí. Se a gente acredita nisso e se a gente fica repetindo isso, olha lá, brasileiro é malandro, dinheiro é a raiz de todo mal, vai longe isso aí, né? Então, assim, cuidado com isso, cuidado com o que você acredita, né? Então, outra forma, né, da questão da crença é duvidar, falar, mas quem disse isso? Por que você acha que é difícil? Por que não pode ser fácil? Então, começar a confrontar a crença, né? Então, você tem que começar a fazer um movimento de falar, não é dessa forma, não precisa ser. E tudo vai ficar mais fácil, tudo vai ficar mais leve, tá? Então, já tá dando tempo, eu vou encerrar aqui para a gente voltar e fazer o nosso exercício de manifestação, tá? Enquanto isso, você pode pegar um papel, uma caneta. Eu vou depois mandar a foto desse esqueminha que eu fiz, que é bem o que eu falei aqui. E eu espero de verdade que alguma coisa tenha chamado sua atenção, que tenha feito sentido para você, que tenha dado um clique ali e principalmente que você comece a acreditar que tudo que você deseja já existe, está pronto para ser trazido para você, manifestado na sua vida. Você só precisa acreditar e fazer a sua parte e depois soltar, né? E trabalhar crenças, se existam algumas aí, tá? Exato, eu tô até lendo aqui, eu já tô renegando todas aqui, porque parece que tem coisas que a gente lê e que a gente acredita, fala, nossa, é verdade isso. Então, isso já é um teste de crença, sabe? Se você bate o olho, não existe almoço grátis. Não existe mesmo. Pronto, você tem a crença. Por que você acha que não existe almoço grátis? Por que você não pode ganhar coisas? Por que você não pode receber? Por que você não é merecedor disso, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode investigar melhor, né? E que vem desse processo, né? Eu vou fazer, acho que vai ser uns 10 minutinhos pra gente escrever, né? E depois uns 10 minutos de meditação, mais ou menos, tá?
Vou tentar gravar, vamos ver, Mercúrio tá retrógrado, né? Mas eu vou clicar aqui, vamos ver se ela vai ficar salva. Vamos cocriar que sim, tá bom? Então eu já volto, tá? Eu vou encerrar aqui e aí a gente volta e faz o exercício, tá bom? Então, beijo e gratidão aí por terem me escutado por 1 hora, que eu me empolgo. Voltando. Que bom que vocês voltaram. Sim, a gente pode fazer a segunda e melhor parte, que é a parte prática de movimentar a energia. Melhorou? Agora deu? Legal, legal, que bom. Então, vocês pegaram aí um bloquinho, um papel. Eu vou pedir para vocês pegarem um papel, uma folhinha em branco assim. Vai ser mais ou menos pode até ser assim, para vocês não pegarem, porque o que acontece? Lembra que eu falei, né? Se vocês pegarem uma coisa muito grandiosa, né? Uma coisa assim, o sonho da sua vida, e você ainda não tá bem trabalhado com as questões que estão embaixo disso, eu acho besteira a gente focar assim naquela coisa maior da vida, tá? Vamos pensar numa coisa assim, o que você quer cocriar agora, né? Vamos pensar nessa lua nova que acabou de acontecer, como se fosse a lista de intenções ali para esse momento, para esse movimento que a gente quer gerar na nossa vida agora, né? Então, para a gente começar a brincar disso, de colocar em prática isso, coloca no papel o que você quer realizar nos próximos 6 meses. Vamos pensar aí esse ano ainda, né? Porque eu acho que é interessante a gente ver e colher os frutos agora, né? Ter contato com ele o quanto antes, né? E eu vou pedir para vocês colocarem no máximo 3 coisas, tá? Então vocês podem colocar uma coisa assim muito pequena, a curtíssimo prazo, né? Uma coisa assim, às vezes até, eu quero um bombom, eu quero um chocolate, eu quero uma rosa, uma flor, né? Pode ser uma coisa assim mais para brincar mesmo com o universo, né? Brincar de manifestar. Pode ser uma coisa um pouco maior que você quer movimentar aí a curto prazo, né? 3 meses mais ou menos, e outra um pouquinho mais a longo prazo até o fim do ano. Então, ainda olhando para 2020, o que você quer realizar? O que você sente no seu coração? Lembra que tem que ser um desejo da alma, que é possível e que você merece realizar, né? E às vezes são coisas que, lembra que eu falei, que vai depender de um esforço seu, né? Então, sei lá, você está estudando para OAB, né? Você quer passar no vestibular, tem a sua parte ali, mas quando você acredita, você vai estar, o seu nome vai estar na lista. Então é isso que você não pode duvidar, tá? Se você acredita que você consegue, por exemplo, passar sem estudar, você tem essa crença, sorte sua, você não vai precisar se matar, você pode muito bem ir lá, fazer a prova tranquilo, dar o seu melhor e seu nome está na lista. Não achem que as coisas são tão assim, quadradas, são tão cartesianas quanto parecem, tá? Porque quando a gente acredita, coisas acontecem, tá? Coisas assim impossíveis, entre aspas, para nossa visão da vida, tá? Então coloquem 3 coisinhas aí nessa lista. Vocês podem colocar só um tópicozinho, tá? Porque não é o jeito que você vai escrever que vai fazer diferença agora, porque a gente vai fazer a meditação, a manifestação, tá? Mas quando vocês forem escrever, né, sei lá, fazer uma lista de intenção, tenta colocar ou só aquilo, né? Então, um chocolate, um bombom sonho de valsa, né, que eu vou receber de alguém que eu amo, ou que eu recebo de alguém que eu amo. Tenta usar no presente, tenta usar, ou escrever, né, eu agradeço pelo bombom que eu já recebi, né, que eu recebi de alguém que eu amo, como se já fosse um passado que você está agradecendo, porque tudo que você agradece, o seu cérebro entende que você já recebeu. Então isso é um ótimo truque também, tá? Então coloca aí, dá um tempinho, tô falando um pouquinho enquanto isso para você poder colocar, tá?
E tenha clareza. E se você não sabe nada muito grandioso, eu acho que assim, dentro desse ano que a gente está vivendo, tem coisas que a gente deseja, né? Tem coisas que a gente quer manifestar, sim. Por que não, né? Eu tenho certeza que às vezes coisas menores, às vezes uma situação também pode ser, tá? Não precisa focar só em coisas materiais, não. Pode ser sim algo que você quer realizar, um acontecimento, talvez. Mesmo quando ele não depende só de você, tá? Se você confia, de novo, ele acontece. Então, passar numa prova, né? Não depende só de você. Claro que tem o seu 50% ali. Mas tem a parte, né? Ou conseguir um emprego, né? Também depende de alguém te escolher entre outros candidatos. Mas é totalmente possível, né? E eu acho que quando a gente começa a duvidar de uma coisa que a gente deseja, um truque que eu tenho, né? Que também para passar para vocês, é que pensa assim, tá, né? Você quer um emprego, por exemplo. Daqui um ano, eu posso estar trabalhando? Com certeza, tipo, tá, daqui alguns meses eu posso estar trabalhando? Em algum momento eu vou estar trabalhando, em algum momento eu vou conseguir um trabalho, por que não pode ser agora? Entende? Então, se eu penso assim, eu quero uma casa, né? Que a gente pensa em coisas grandes como difíceis. E hoje eu não tenho a menor condição de ter isso. Se eu pensar assim, racionalmente, tá, daqui 10 anos é possível ter uma casa? Totalmente, né? Eu consigo ter uma casa? É possível, tal, se eu for lá economizar ou fizer, sei lá o que, não sei o que lá? Sim. Tá, então por que não é possível agora? Entende? Porque um dia vai ser possível. E essa questão do tempo, ela é muito relativa, né? Então, se pode ser um dia, pode ser agora. Né? E aí é aquilo que eu falei, de limpar a crença, limpar as limitações, as questões, e por isso que o Theta Healing é tão importante, né? É uma técnica muito boa para quem puder e sentir o chamado, porque é realmente algo que muda, né, a nossa forma de ver a vida, e aí você tem a técnica também para falar, não, sai daqui, crença, que eu quero ter uma vida melhor, né? Mais plena, mais fácil, mais leve, totalmente diferente do que a gente costuma viver, né? Então, depois que acabar aqui, eu vou deixar o link de novo para quem sentir. Eu tô preenchendo as últimas vagas, tá? Já é na sexta-feira o curso, eu acho que tem 4 vagas, se eu não me engano, mas talvez nem seja isso, tá? Eu tô esperando algumas respostas. Então, realmente são as últimas vagas, tá? Se vocês sentirem aí, tentem decidir hoje, né? Sentir hoje se é pra você ou não. E outra coisa importante é que eu acho que vai ser minha única turma esse ano e talvez a última, tá? Porque eu realmente quero focar em outras coisas, outros projetos agora. E querendo ou não, o Theta Healing é uma técnica que está bem em voga, né? Tem muita gente dando curso, tem muito instrutor disponível, né? Então, sempre vai ter outra oportunidade, né? Mas comigo talvez seja a última. Então, quem está pensando em deixar para depois, né? Talvez comigo não tenha outra turma, tá bom? Gostei, Omara. Se pode ser possível, pode ser agora, exatamente. Mas é isso que eu faço, porque às vezes você fica postergando, tipo, se você parar pra pensar, um dia você pode conseguir um emprego? Sim. Um dia você pode ter uma casa? Sim. Um dia você pode, sei lá o quê? Sim. Então por que não pode ser agora? Entende? Qual que é a diferença? Tá na nossa mente, tá na nossa cabeça a limitação, tá? Eu vou deixar depois o link, tá? É um valor um pouco mais elevado, primeiro porque é tabelado e segundo porque são 3 dias de curso com certificado internacional, tá? Mas eu vou deixar o link, daí vocês veem todas as informações, porque uma coisa é você falar o valor e você não ter atrelado tudo que você vai ter ali de benefício, tá? Então eu prefiro que leia na página tudo que tem, tudo que né? Tudo que representa, tudo que você vai estar adquirindo ali, né? De conhecimento para fazer mais sentido, tá? Do que só falar o valor, né? Na verdade eu tô só falando o preço, na verdade eu quero passar o valor que tem incluído, tá? Então por isso eu vou deixar lá no site depois. Pronto? Vocês escreveram aí? Tava esperando vocês. Quando vocês me derem um ok, vocês me falam, tá? Que daí a gente vai começar a meditação. Aproveitem essa chance, tá? De fazer esse exercício aqui agora, porque é muito potente. Tudo que é feito numa egrégora, né? Que cria ali uma soma de energias,
tem muito mais força e muito mais poder. Então, mesmo que você não saiba muito bem o que, aproveita esse momento para focar, sabe? É aquela coisa assim, se você pudesse receber qualquer coisa do universo hoje, o que que você gostaria? O que que você, talvez você não estava pensando em nada, porque você ainda estava, né, dentro de outro paradigma, o que que você escolheria? Então, se alguém chegasse para você hoje e falasse, eu quero te dar um presente, o que que você quer? O que que você quer ganhar, né? O que que você gostaria de realizar? Então aproveite, né, esse presente que você está ganhando agora, porque eu aposto assim, se pudesse ser mais de 100%, eu diria que você tem mais de 100% de chances de receber. Então eu coloco assim minhas 50 mãos no fogo para isso, porque eu realmente acredito de verdade. Então vamos lá? Vou então começar, tá bom? Legal, a Alexia já colocou fazer meu curso, é possível, tá? Totalmente, porque até sexta muita coisa pode acontecer, de verdade, gente. Tem, assim, histórias, exemplos de materialização, assim, bem em cima da hora, de viagem, sabe? De pessoas conseguirem, então, tudo é possível, tudo. TUDO maiúsculo, tá bom? Então, só confiem, acreditem. Vamos lá, então? Vou pedir para vocês fecharem os olhos agora. Feche seus olhos. Encontre um lugar aí dentro, onde você pode se conectar com você mesmo, com você mesma, e fazer esse encontro com o maior desejo da sua alma para esse ano. Respire fundo e comece a soltar o peso do seu corpo. Comece a se conectar com o seu interior e a relaxar cada vez mais a cada respiração. Respire e vá sentindo o seu corpo ficar leve como uma pluma, totalmente entregue a essa experiência. Respire. Comece a imaginar agora, a sentir, a intuir, ou apenas acredite que uma luz dourada, brilhante, luminosa, começa a vir do centro do universo, do centro da galáxia, até você. É a luz mais pura que existe, a essência direta do Criador, a luz divina, que entra agora pelo topo da sua cabeça e vai inundando todo o seu corpo com essa energia, regenerando todo ele, fazendo ele se sentir extremamente alinhado, curado, regenerado e ancorado nesse momento. Essa luz, ela vai reenergizando cada uma das suas células, cada um dos seus átomos e trazendo para você a sensação de paz, de amor, de pertencimento. Você se sente extremamente alinhado, alinhada à energia de criação da vida. E essa energia vai se concentrar no seu peito. E você vai imaginar que na sua mão direita você segura um pequeno pote. Visualize ele como ele é,
qual material ele é, pode ser de vidro, pode ser de barro, de cristal. E você vai levá-lo até o seu coração e você vai preencher com essa energia, guardando ela um pouquinho dentro dele. Agora você vai olhar para ele e vai ver essa energia brilhando ali dentro. A energia mais pura de criação que existe. E agora você vai sentir a presença do seu anjo do seu lado, do seu guardião pessoal, do ser de luz que sempre te acompanha, mas que nem sempre você percebe, que nem sempre você se conecta, que muitas vezes você nem tem consciência que ele guarda você quando você sai na rua, que ele vela o seu sono quando você vai para outras dimensões. É um ser muito amoroso e que te ama muito e quer o seu bem sempre. É um ser que está sempre apontando o caminho, por mais que você não ouça e vire para o outro lado. É um ser que desvia as pedras do caminho para que você não precise tropeçar para aprender. Nem sempre ele consegue, nem sempre isso é possível, mas ele sempre está ali do seu lado. Se conecte com ele de uma maneira mais consciente agora. Sinta o amor, a leveza que ele tem e o carinho, o cuidado que ele sente por você. E juntos vocês vão entrar agora no seu coração, nesse grande portal para outra dimensão que existe aí dentro. Você vai entrar agora numa espécie de buraco de minhoca, um túnel multidimensional, e você vai sair do outro lado, num lindo jardim, que é o seu jardim pessoal. Seu espaço sagrado, seu lugar seguro, onde tudo que você imagina existe, está esperando por você. Está esperando apenas passar por esse portal e se materializar na sua realidade. Lá no fundo desse jardim, você vai imaginar, visualizar uma grande tela. E você vai até ela, existem ali alguns botões. Você vai apertar esse botão e vai começar a passar nessa tela as cenas de tudo que você imagina, tudo que você deseja acontecendo em tempo real. Eu quero que você não só visualize, mas que você seja transportado para essa cena e você saiba como é estar nela. Você vai apertar um botão e você vai entrar nessa cena. Imagina que você está nela agora, vivendo exatamente o que você imaginou, exatamente o que você desejou. Como que é estar aí? Como que é esse cenário? Onde você está? Quais são as pessoas que estão do seu lado? Imagine e principalmente sinta todas as sensações
quando isso acontece na sua vida? Como você se sente? Feliz, alegre? Sinta isso agora, imagine, você está vivendo isso agora, na sua realidade. Agradeça por ter recebido o que você tanto deseja, por estar vivendo essa cena na realidade. E confie que quanto mais clareza você tiver, mais real ela será. Você vai pegar agora, dentro do seu pote, um pouquinho dessa energia que você guardou ali, essa energia de criação. E você vai pegar com as mãos um pouquinho dela e jogar nessa cena. Você vai espalhar essa energia de criação, de materialização em tudo que você está vivendo agora. E conforme você faz isso, essa cena, as pessoas que estão nela, ganham uma cor muito mais brilhante, muito mais real. Tudo vai ganhando mais clareza nessa cena, tudo fica mais vívido, você consegue sentir mais as emoções. Você está realmente vivendo essa realidade agora, é real, está acontecendo, você está acessando um futuro e vivendo já o que você vai viver daqui a um tempo. Se você tem mais desejos, visualize agora também, da mesma forma. Imagine a cena acontecendo, vá trazendo os detalhes. Quanto mais detalhes, melhor. O universo ama detalhes. Ele adora mostrar para você que você consegue criar em todos os detalhes aquilo que você mais deseja. Quando sentir, pega um pouquinho dessa energia e joga nessa cena. Visualiza, sente ela ficando mais forte, mais vívida, mais real, porque ela é real. Agradeça. Você está fortalecendo essa linha do tempo e em breve ela se fará presente para você. Respire para ancorar esse sentimento, essa energia cada vez mais forte no seu campo. Tudo isso está sendo plasmado agora para você. E é só uma questão de tempo para acontecer. Se você tem outros desejos, você pode colocá-los aqui, fazer da mesma forma, ou você pode ficar mais um tempinho imaginando a mesma cena. Pode brincar de criar agora. Não se esqueça de usar o seu pozinho mágico, de usar a energia da fonte criadora, a mais pura energia de criação que existe, que consegue modificar, rearranjar todos os átomos existentes para criar qualquer coisa, qualquer situação que sirva, claro, para o seu bem mais elevado, que esteja alinhado com a sua alma.
Você merece realizar tudo que você desejar. E agora eu vou instalar em você a crença positiva, o sentimento de que você é merecedor, merecedora de realizar tudo aquilo que você desejar, de realizar os seus maiores sonhos, de co-criar a vida dos seus sonhos com facilidade, com leveza, com tranquilidade. Apenas diga sim e permita que eu instale isso em você agora. E agora você vai voltar para o outro lado dessa tela onde você estava vivendo essa realidade que em breve vai se materializar na sua vida. Você volta para o seu jardim e você vê que está passando nessa tela ainda a cena, mas agora você está só assistindo, só relembrando o que já aconteceu, o que você já viveu, e vai passar pelo buraco de minhoca com você e vai ser plasmado e trazido para essa realidade quando você voltar para cá. Então agora você começa a caminhar pelo seu jardim, pelo seu lugar seguro, tranquilo, sagrado. Lembre que seu anjo está o tempo todo com você também, te protegendo. Todo esse espaço é seguro para você sonhar e tem a energia certa para você materializar. E agora você vai começar a voltar, passar pelo buraco de minhoca novamente, voltando, saindo novamente no seu coração, nesse portal multidimensional que existe no seu peito. Vai voltando a sua atenção para o seu corpo, para o momento presente, vai sentindo as sensações e começa a vibrar na gratidão, começa a vibrar nessa sensação gostosa de que já viveu tudo aquilo que você deseja, é que está só esperando se materializar nessa realidade de verdade. Respire. Começa a voltar a sua atenção lentamente para o seu corpo. Vai movimentando seus dedos, das mãos, dos pés. Vai mexendo seus braços lentamente. Vai mexendo suas pernas. Quando sentir, pode abrir os olhos, pode voltar para aqui e para agora e celebrar essa materialização que a gente acabou de fazer. E aí, como é que vocês estão? Então lembra o que eu falei, só conta para quem vai vibrar com você, vai realmente celebrar e aumentar essa energia, e confia, entrega. Se depender, se tiver alguma coisinha que depende de você, faz sua parte, né? Sente, e pode ter certeza, eu tenho assim
muitos exemplos de materialização, não só minhas, mas de pessoas, né, que eu atendi com teta, pessoas, enfim, que conseguiram também. Então é possível. Se é possível para alguém, é possível para você, né? Nunca duvide disso, tá bom? Então aproveitem agora essa energia, tenham um lindo restante aí de dia. Eu vou deixar depois disponível a meditação, quando tiver um tempinho eu ponho no YouTube também. E eu vou tirar foto da minha colinha, né, pra gente entender o passo a passo. E eu deixo o convite para quem sentir de estar comigo no meu curso desse fim de semana, tá? Papel você pode guardar, eu gosto de guardar, quando é intenção, eu gosto de guardar no meio da agenda ou em um livro, porque é tão gostoso depois a gente abrir uma agenda ou pegar um livro e ler aquilo e falar, gente, eu realizei, eu consegui, isso já foi, e aí você relembra, né, e você fala, nossa, um dia isso era uma ideia num papel, então eu acho legal, eu gosto de queimar, de guardar, de jogar, quando é coisa assim que você está desapegando mesmo, então é muito simbólico. Quando é algo que você quer se livrar, você joga. Quando é algo que você quer guardar, você fica. Entende? Então, assim, o que você quer fazer com esse papel? Tem uma coisa boa ali? Você não quer guardar para você? Você não quer que ele fique com você? Então, pensa sempre dessa forma. É energia, né? Então, eu tenho um desejo, eu quero jogar ele fora. Então, olha a simbologia. Eu tô jogando o papel fora, eu tô rasgando, eu tô queimando, eu tô querendo dizer, sai daqui. Entende? Então, não perguntem nunca mais, tipo, o que eu vou fazer com isso? Pensa na simbologia, o que você está fazendo com aquilo? Eu estou descartando, quer dizer, eu estou descartando aquilo que eu não quero. Então, se você escreve uma coisa que é um desejo, você descarta, você está dizendo para o universo que você não quer, entende? Então, sempre guarda com carinho. É gostoso depois quando você encontra e você fala, nossa, eu consegui, eu realizei. É bem legal. Então, é isso, tá? Gratidão de verdade, vou deixar a foto e o link pro curso, tá? Aqui nos stories, assim que eu acabar aqui. E desejo um lindo dia, uma linda semana para vocês. Aproveitem essa energia de lua nova, né? Movimentem a energia sempre. Tem um sonho, sonhe em alto, porque tudo que a gente sonha, a gente pode realizar, tá? Nenhum desejo é impossível para uma alma cheia de amor e cheia de energia criadora, né? Energia do Criador dentro da gente. Tá bom? Beijo, se cuidem aí e a gente se vê, tá bom? A gente se vê por aqui e em outros lugares. No astral também. Fiquei sabendo que eu tinha uma escola no astral, tem gente que já tá indo lá ter aula. Logo eu falo mais sobre isso, tá bom? Quem quiser ir é só pedir antes de sonhar. Beijo, tchau, tchau.